Irmãos, o Evangelho de Jesus Cristo, ele foi de tal forma arquitetado, planejado e executado por Deus, que ele, ao mesmo tempo que ele exalta o seu Filho Jesus, ele dá a Jesus um nome que é sobre todos os nomes, ele ao mesmo tempo ele aniquila, exclui, derriba todo o orgulho humano. Todo o orgulho é destruído na mensagem do verdadeiro evangelho. Esse mesmo orgulho que derrubou Satanás, o anjo até então, esse mesmo orgulho que derrubou Adão, ele é destruído na mensagem do evangelho. Se o orgulho derruba o homem, a destruição do orgulho é que nos restaura diante de Deus. E quando o evangelho verdadeiro é proclamado, ele vai direto na ferida, ele vai direto no ídolo do coração humano, porque a mãe, a raiz, o tronco de todos os nossos pecados é o orgulho, tudo passa pelo orgulho. Mas o evangelho ele vai direto no âmago do problema do coração humano, que é o orgulho. E o evangelho ele tem por finalidade destruir o orgulho humano, destruir o meu eu, destruir o Fernando e dar toda a glória a Jesus Cristo. O verdadeiro evangelho. O falso evangelho, como identificar um falso evangelho, por exemplo, é simples. Ele sempre dá honra ao homem. Ele sempre coloca Jesus no periférico. O homem se torna um herói. O homem se torna um grande personagem. O homem se torna alguém que participa nisso. Ele recebe um pouco de glória. No Evangelho de Jesus Cristo, não. O Evangelho puro, genuíno, simples da palavra de Deus, ele destrói o orgulho. E quando nós ouvimos a mensagem do Evangelho, a primeira reação que um salvo, aquele que vai ser salvo pelo Evangelho, tem é de arrependimento. E os irmãos, gravem isso. Quando nós pregamos o verdadeiro Evangelho, as pessoas só podem ter duas reações frente ao verdadeiro Evangelho. Ou elas se revoltam, ou elas se arrependem. E por que se revoltam? Porque você mexeu no orgulho dela. Você quer arrumar um problema com a pessoa? É você mexer no orgulho dela. Quando você mexe, quando você prega o Evangelho mexe no orgulho dela, ela fica muito revoltada. Porque o que mantém o orgulho das pessoas religiosas, por exemplo, que se revoltam contra o Evangelho, os religiosos que se revoltam, eles se revoltam porque você mexeu no orgulho das suas boas obras. Até então ele acreditava que as suas boas obras, que daria condição para ele orar. Quantas vezes eu vi no meio religioso farisaico pessoas, eu orei e coloquei diante de Deus tudo os meus salmos, né? Para quem é da congregação como eu fui, sabe que salmos é um recitativo de salmos de Bíblia que você recita todos os domingos, e as pessoas guardavam aquele papel e na hora da tribulação, na hora da angústia, eles colocavam aqueles salmos em cima da cama. Quantas vezes eu vi isso e falei, Senhor, olha, eu fui fiel na minha mocidade, eu te servi, eu te honrei, olha os meus salmos, olha o que eu fiz. Outras puxavam o cabelo aqui, as mulheres que eu nunca passei a tesoura no meu cabelo. Então, o orgulho delas é o quê? Do que elas se orgulha? Das suas obras. Olha o que eu fiz, olha o que eu tenho feito. E tinha pregadores exaltados que diziam, você tem crédito da minha presença, eu vi o teu choro, eu vi a tua luta, você é fraco, mas você fez isso e fez mais aquilo. E a pessoa se sente um grande personagem, aquele é o orgulho dela. Ela tem aquela postura, ela tem aquela posição, e isso é o que lhe dá a tranquilidade de que Deus vai lhe aceitar. E quando você fala para ela, olha, você é uma pecadora, você não pode, essas tuas boas obras não valem de nada para a salvação. Ninguém pode ser salvo por meio das obras. Nós somos salvos por meio da fé em Jesus. Ele foi o único que não pecou. Ele é o único que pôde de fato chegar diante de Deus.
E somente pelo sacrifício dele nós podemos ter acesso ao Pai. Você precisa crer que você é um pecador miserável e que jamais as tuas obras podem te dar salvação. E só quando você fitar os olhos em Jesus, desistir das suas obras e falar, eu só posso ser aceito por Deus por causa do sacrifício de Cristo. Enquanto isso não acontecer na sua vida, você está eternamente perdido. Quando você diz isso para um religioso, ele fica extremamente revoltado. Por quê? Porque você mexeu no orgulho dela. E eu quero até dizer uma coisa para os irmãos. Sempre foi assim na história. Jesus foi assassinado por causa disso. Jesus chega a ponto de dizer para fariseu, você sabe quem que é fariseu? Fariseu hoje soa como algo pejorativo, né? Hoje falou fariseu, a gente já entende que é um hipócrita, mas na época de Jesus não. Fariseu era um grande título, é um título de respeitabilidade, é como você falar uma pessoa que ocupa um cargo alto dentro de uma denominação religiosa. Era uma pessoa de uma conduta moral ilibada, uma pessoa que conhecia a lei, o Velho Testamento, uma pessoa que fazia largas orações nas praças, uma pessoa com uma aparência de piedade. Jesus chega para essas pessoas e diz, vocês têm por pai o diabo, e vocês vivem para satisfazer o desejo do vosso pai, que é o diabo. Se vocês fossem filho de Abraão, se vocês fossem filho de Deus, certamente vocês me amariam. Mas vocês não me amam porque vocês não são filhos de Deus. Jesus falou isso para eles. Nicodemos, um dos principais da sinagoga, um fariseu de renome, velho, um homem de uma conduta, para chegar naquele cargo, era um homem de respeito na sociedade. Foi ter com Jesus, Jesus falou, você precisa nascer de novo, Nicodemos. Como querendo dizer, tudo que você fez até agora não vale nada, você tem que começar do zero. Como eu, sendo velho, vou nascer de novo? Como começar do zero? Jesus está dizendo, o que você fez até agora não vale nada. A mensagem do Evangelho diz isso para você. Diz isso para o religioso. Os teus salmos não valem nada. O teu cabelo comprido não vale nada. Os teus anos de igreja não valem absolutamente nada. Você não pode ir para o céu por causa disso. Se as tuas obras valessem para alguma coisa, jamais Deus enviaria o seu filho para morrer no seu lugar. A morte de Jesus, o evangelho de Jesus, a boa notícia que Deus veio ao mundo morrer por pecadores, essa boa notícia, ela vai de encontro ao teu orgulho dizendo, jamais eu te aceitaria se não fosse pelo meu filho esmagado naquela cruz. Então o evangelho, ele fere o orgulho humano. E o homem só pode se revoltar contra essa mensagem, porque quando eu toco no orgulho humano, ele se revolta, ele se rebela, ele se levanta. E gravem isso aos pregadores do Evangelho. Eles odiaram a Jesus, eles odiaram a Paulo, eles odiaram a Lutero. Eles fizeram greve de fome para matar Paulo. Eles perseguiram todos aqueles que trazem a mensagem do Evangelho. E o que eu quero dizer para vocês é, não leve isso para o pessoal, não é nada pessoal, essas pessoas odeiam a Jesus Cristo. E como não se vê Jesus Cristo, elas atacam a vocês. Quando eu vejo pessoas, Fernando, fulano te odeia, mas não é que ele me odeia, ele odeia a mensagem do Evangelho que eu prego. Eles odeiam a Cristo, o autor do Evangelho. Se eu parar de falar do Evangelho, não terei problema nenhum com ninguém. Se eu chegar e pregar uma mensagem de para-choque de caminhão, Jesus te ama e tem um projeto maravilhoso na tua vida, certamente eu não vou ser odiado. Jesus nunca pregou isso. João Batista, já viram João Batista pregar? João Batista no deserto, ele clamava, arrependei, raça de víbora. Sabe o que é raça de víbora? Raça é natureza, víbora é serpente. Serpente remete lá à serpente do Éden, Satanás, o diabo. João Batista está dizendo, vocês têm que se arrepender, vocês têm a mesma natureza do diabo, vocês são filhos do diabo. É isso, trocando por miúdos, é isso que João Batista está dizendo. A mensagem de João Batista era, arrependei-vos. Sabe em Atos 2, quando o Espírito Santo desce sobre Pedro e todos que estavam ali reunidos no Pentecoste?
Pedro começa a pregar o evangelho e Pedro diz: vocês mataram a Jesus. Vocês crucificaram o Rei da Glória. Vocês são pecadores. Vocês estão com as mãos sujas de sangue. Ele está falando, sabe para quem? Para toda Jerusalém. Para todos os povos da Capadócia, da Frígia, da Ásia. Todo mundo que estava ali. Tem pessoas que nem viram a Jesus ali, que nem relaram a mão em Jesus. E Pedro está dizendo: Jesus morreu por causa do pecado de vocês. Vocês mataram a Jesus. Arrependam-se. Eles disseram: o que faremos então? Olha que coisa linda. Se uns se revoltam, aqueles que serão salvos se arrependem. E aquele povo, 5.000 homens, se arrependeram e gritaram numa só voz: o que faremos, varões, irmãos? O que faremos? Pedro disse: arrependam-se. Essa é a mensagem do evangelho. A primeira voz do evangelho é: arrependa-se. Arrependam-se, pecadores. Arrependam das suas obras de justiça. Arrependa-se da sua hipocrisia, da sua falsidade, da sua religiosidade. Arrependam-se dos seus pecados. Vocês precisam nascer de novo. A primeira mensagem do evangelho é arrependimento, porque ela vai direto no orgulho. Ela toca, ela quebra o orgulho. É por isso que as pessoas ou se rebelam ou se revoltam contra você, contra Jesus, seja lá quem for, contra alguém ela vai despejar essa raiva, esse rancor, esse ódio. Mas aqueles que serão salvos, eles vão se arrepender. O evangelho de Jesus Cristo só pode gerar essas duas coisas. E Paulo vai dizer exatamente o que eu estou dizendo aqui em Romanos 3, capítulo 3, versículo 27, Paulo diz: aonde, pois, está a jactância? Jactância é orgulho. Paulo vai dizer: então aonde fica o orgulho? Depois dele falar do evangelho, que todos pecaram, que não há nenhum justo, que todos se extraviaram e que nós só podemos ser salvos mediante a fé em Jesus, ele vai dizer no versículo 27, aonde, pois, está a jactância? Aonde ficou o meu orgulho? Se eu sou salvo pela fé, como que eu posso me orgulhar diante de Deus? Como é que eu posso falar: Senhor, me atende porque eu sou isso, eu sou mais aquilo, eu fiz isso, eu tenho tantos anos de crente, eu falei salmo, eu cantei hino, eu ajudei pobre, eu sei lá o que eu fiz. Paulo está dizendo: aonde está o orgulho? Se as tuas obras não valem nada, aonde foi parar o teu orgulho? Paulo vai dizer: foi excluída. O evangelho, amados, gravem isso, o evangelho, ele exalta Cristo, mas ele exclui o teu orgulho. Ele derruba toda a arrogância que você tem de se jactanciar das suas obras. Eu fiz. Um cristão nunca bate no peito olhando para o que ele fez. Um cristão, Paulo vai dizer: eu me glorio da cruz de Cristo. A única glória do apóstolo Paulo é que Cristo morreu por um pecador miserável como ele. No fim da vida dele, Paulo vai dizer: Cristo veio morrer por pecadores, dos quais eu sou o principal. Na última carta de Paulo, ele está dizendo: Cristo morreu por pecadores miseráveis. E desses pecadores, eu sou o principal. Porque quanto mais o homem conhece a Cristo, mais ele conhece o quão pecador ele é. Então, o brilho de Cristo, a beleza de Cristo mostra a minha feiura. E quanto mais longe eu estou de Cristo, mais eu me acho. Quanto mais perto eu chego de Cristo, mais fica horrível a minha situação. Eu já estive do lado de gente bonita. Estar do lado de gente bonita dá duas sensações. Uma de alegria. Você fica olhando para aquela pessoa e fala: que pessoa bonita. Que bonito é ver uma pessoa bonita. Mas a outra sensação é: misericórdia, como eu sou feio. A beleza da outra pessoa revela a minha feiura. Uma pessoa que se acha muito boa é que ela nunca esteve perto de Jesus. Nunca esteve perto do Jesus da Bíblia. Nunca esteve perto. Por isso que ela se acha bonito. Quanto mais eu me aproximo de Jesus, eu admiro a sua beleza. Mas quando eu olho para mim e falo: meu Deus, como eu sou arrogante. Quando eu vejo um Jesus que é dono do mundo, e um podre de um homem como o Pilatos fala: eu tenho poder para te prender ou para te soltar. Fala comigo, rapaz. E Deus, que está na frente dele, aquele Jesus que é dono de todas as coisas, o coração daquele homem só está batendo no peito dele por causa daquele Jesus ali, humilhado.
E Jesus, como uma ovelha muda, não abriu a sua boca. Que humildade é essa? Quando eu vejo a beleza da humildade de Cristo, eu falo, quão arrogante eu sou, não aguento nada, eu sou patrão aqui. E quando eu vejo um funcionário querendo me desaforar, eu falo, o que você pensa que você está falando? Eu vejo a minha feiura, eu falo, credo, Senhor. O Senhor foi tão humilde, eu vejo a beleza da tua humildade, mas quanto mais eu me aproximo da beleza da humildade de Cristo, eu vejo quão arrogante eu sou. Mas quando a pessoa está longe de Jesus, ela, não, graças a Deus, eu sou um cara humilde, com muito orgulho, graças a Deus. Porque ela nunca teve o lado de alguém belo. Então, quanto mais eu conheço o Evangelho, quanto mais eu conheço a Jesus Cristo, mais ele vai destruindo o meu orgulho. E Paulo vai dizer no versículo 27, aonde foi parar o teu orgulho? Aonde está, pois, a jactância? Ele vai dizer, ele vai responder, foi de toda excluída. O Evangelho tocou no meu orgulho. O Evangelho está dizendo, você não pode ser salvo pelas suas obras. O Evangelho está dizendo, você é um miserável, você é um pecador. O Evangelho destrói aquilo que você... o meu salmo, meus hinos, eu ajudei o pobre. Não vale nada. Mas tem um que vale tudo e ele morreu por pecadores como você. E agora ele te salva, não por causa das tuas obras, mas se você crer no que ele fez, então você será aceito por Deus. Então essa mensagem destrói o orgulho humano. Destrói. Olha para dentro de você. A religião, ela te enche de orgulho, te enche de senso de realização, mas o Evangelho te enche de humildade, fala, você é um pecador, eu sou um pecador miserável, eu sou o principal. Paulo vai dizer, na última carta, Paulo está olhando para a beleza de Cristo e fala, esse Cristo maravilhoso, ele salva pecadores, dos quais eu sou o principal. E por que Paulo está dizendo? Ele não está sendo irônico, Paulo não é falso. Paulo não é hipócrita, ele está falando, eu sou o principal, porque eu estou vendo uma beleza tão grande, esse Jesus está tão exaltado para mim, que quando eu olho para mim eu vejo quanta sujeira ainda. Eu estou na última carta, eu estou escrevendo a Timóteo, já estou na velhice, eu sou o Paulo, o velho, e quanto mais eu aproximo de Cristo, mais eu vejo a beleza de Cristo, mais eu vejo o poder do Evangelho, mais sujeira eu vejo dentro de mim, misericórdia, mas ele veio salvar. A minha glória é que ele salvou pecadores como eu me gloreio não nos meus salmos, foi destruído. Eu não me glorio na minha religião, eu não me glorio naquilo que eu fiz, eu não me glorio no tempo de carreira que eu tenho, seja lá o que você tem. Não, eu me glorio. É que aquele santo, justo, justificador, Jesus Cristo, o Filho de Deus, abandonou a sua glória, esvaziou-se de sua glória, desceu aqui, viveu uma vida santa, ele sim, sem pecado, mas ele tinha um alvo, a cruz, ele foi para a cruz e morreu no meu lugar. E agora, se eu criei nele, e ele me perdoou, e as obras de justiça ele imputou em mim. E agora Deus olha para mim e vê o seu filho e fala, tu és formoso, Paulo, eu não vejo manchas em você. Não porque você é bom, não por causa das obras, não, por causa do meu filho Jesus. De forma que Paulo vai olhar, o meu orgulho foi quebrado. Cadê a jactância? Cadê o orgulho? Cadê aquele Paulo que perseguia, que fazia? Eu era um judeu circuncidado 8º dia, hebreu de hebreu, meu pai era hebreu, minha avó era hebreu, eu era um camarada que aprendia aos pés de Gamaliel, eu conhecia a lei, eu fazia e acontecia. Não, esse Paulo morreu. Eu sou escória do mundo. Eu sou lixo, eu apanho de cidade em cidade, eu sou o principal dos pecadores, eu sou o menor dos apóstolos, mas eu tenho uma glória. Eu tenho uma glória. Cristo morreu por pecadores, dos quais eu sou o principal, eu sou o pior. Que o Evangelho faça isso na tua e na minha vida. Exclua todo o orgulho. Que eu diminua, eu não tenho nada nas minhas mãos, eu não tenho nada para te apresentar, Senhor, mas eu tenho o teu filho, o sacrifício do teu filho, que as tuas orações, que a tua vida seja sempre apresentando, eu tenho o teu filho, eu me glorio, Pai, que o teu filho morreu por pecadores dos quais eu sou o principal. Deus abençoe, amados.